De olho nos principais assuntos de Brasília, um deles que a gente trouxe mais cedo, agora vai ter com mais detalhes. Oi, Frazão, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Vamos começar então com essa notícia que você traz hoje no Estadão, de que o Exército decidiu antecipar para o dia 30 agora, 2 dias antes da posse do presidente eleito, a posse do novo comandante do Exército. Como é que está essa história? O que que tem de... o que que isso tem a ver até com esses acontecimentos aí mais recentes de Brasília, como a questão de um planejamento de um atentado à bomba? Pois é, Heisen, essa situação que a gente viu escalando nas últimas semanas em Brasília, né? Primeiro houve uma série de atos de depredação, já com tentativas de provocar a explosão, podendo, portanto, ser enquadrado na qualidade de atos terroristas, segundo alguns juristas, e segundo o entendimento do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, agora acabou com mais uma tentativa com o uso de bombas reais, de bombas fabricáveis. Uma dinamite que teria sido plantada num caminhão de querosene, de combustível de aviação, em direção ao aeroporto de Brasília, isso no fim de semana. Só para lembrar, no dia 12 de dezembro, na diplomação do Lula, eles tentaram incendiar carros e usar botijões de gás. As investigações da polícia apontam para o acampamento do Exército, que está em frente ao Exército, no melhor dizendo, no QG, no quartel-general aqui em Brasília, como o local onde esses atos, os dois atos, estavam sendo planejados ou onde estavam mobilizadas as pessoas que participaram desses dois atos, que estão sob investigação. É isso, esse é o grande problema. E esse, segundo o ministro que eu conversei nos últimos dias do governo, essa é a grande treta, Heisen. Esse é o grande problema, esse é o grande quesito a se definir agora do governo com as Forças Armadas. É o que fazer com aquele acampamento que se instalou na frente do QG do Exército, com a anuência, de acordo, dos chefes militares atuais, que foram comandados, indicados, né, comandantes pelo presidente Jair Bolsonaro. E eles tinham o aval, desde que não houvesse nenhum tipo de excesso, nenhuma restrição a direitos. Eles, claro, não concordam com a tentativa de provocar explosão e depredação, mas não tomaram nenhuma atitude, e essa foi a ordem do atual comandante do Exército, Marco Antônio Ferreira de Gomes, para que aquele acampamento se desmobilizasse, mesmo diante dos atos violentos, da participação dessas pessoas que estavam lá acampadas já no dia 12 de dezembro, e agora, no fim de semana, com a participação de um bolsonarista, né, Jorge Washington, um empresário do Pará, que foi preso já identificado e apontou a participação de outras pessoas. E ele mesmo declinou que estava mobilizado com as pessoas que fazem parte do acampamento em frente ao QG do Exército. Ele disse, inclusive, que chegou a falar com militares, porque o plano deles era impedir a posse de Lula, provocar a decretação de estado de sítio, uma intervenção militar, para que Lula não possa assumir a presidência da República no dia 1º de janeiro. E aí a gente vai para uma outra situação, Heisen, que estava já ocorrendo, que era o desejo manifestado internamente nas Forças Armadas dos comandantes atuais, nomeados pelo Bolsonaro, de sair do cargo em dezembro, o quanto antes, insatisfeitos que estavam ou descontentes com a eleição do Lula, vários deles em privado, eles compartilham dessa visão política, mas acabaram sendo demovidos, né, por uma intervenção do futuro ministro da Defesa, José Múcio, e outros oficiais das Forças Armadas, que já vinham dizendo que isso seria visto como um ato de subordinação ao presidente Lula, um ato político hostil a Lula, e que eles pediam, então, para que a transição nas Forças Armadas ocorresse da forma mais tradicional possível, que é, após a posse, ocorrem as trocas de comando, geralmente em janeiro, no máximo até fevereiro, sobretudo porque estão passando o cargo não para adversários políticos, mas para colegas de farda. Eles estavam caminhando para isso, mas teve uma reunião ontem aqui em Brasília com o futuro ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa. Esse cenário pesou, é claro, e eles comunicaram depois a transferência de data, né, a antecipação dessa saída, e eu confirmei com o futuro comandante, o general Júlio César de Arruda, que a data da posse do Exército ficará no dia 30, o que permitirá, portanto, que o futuro comandante já
indicado por Lula, esteja como o comandante interino. Ele é o oficial mais antigo do Exército e será uma espécie de comandante interino por 2 dias, para ter a posse de Lula, terá sob seu comando as forças terrestres, né? O comando militar do Planalto, o comando geral do Exército Brasileiro. E a expectativa do entorno do Lula, dos ministros, que ontem já estavam, aliás, ao longo do fim de semana, né, o ministro Flávio Dino disse que aquele acampamento virou uma incubadora de terroristas. Ontem o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, futuro ministro Alexandre Padilha, disse que virou uma incubadora de atos violentos que atentam contra a democracia brasileira, que aquele acampamento seja desmobilizado. Aliás, como nós informamos que era também, já, Heisen, o desejo do Lula. A primeira ordem dele, ele compartilhou isso antes mesmo desses atos, ele já vinha dizendo isso a parlamentares com quem ele conversava no hotel aqui em Brasília, que o desejo dele, que a orientação dele aos comandantes era a seguinte: vamos retirar aquelas pessoas de lá, é uma ilegalidade o que eles estão pedindo, atenta contra o Estado Democrático de Direito, estão pedindo um golpe de Estado, e isso não tem respaldo constitucional, tampouco legal. A liberdade de manifestação, no entendimento dele, teria essa restrição clara no que prevê a legislação. E Lula queria já retirar aquelas pessoas de lá. Esses atos foram se escalando e agora a situação posta é essa. Também haverá a transição na Força Aérea Brasileira, essa sim marcada para 2 de janeiro, não mudou, Heisen, e a transição na Marinha pode ser que seja antecipada também, a tendência é que seja antecipada ainda para essa semana, mas não há acampamento na frente de unidades da Marinha e do Exército, como há, melhor dizendo, e da Aeronáutica, como há, sim, nas unidades militares, nas organizações militares do Exército pelo país. A Marinha, inicialmente, o comandante tinha dito, o comandante Almir Garnier, que faria sua transição, na transferência do cargo para o futuro comandante em 5 de janeiro, mas deve ocorrer também nesta semana, Heisen. Bom, vamos aguardar então uma informação trazida aqui em primeira mão pelo Felipe Frazão, está lá no portal do Estadão, antecipação então da posse do novo comandante do Exército para o próximo dia 30. Bom, vamos falar aqui sobre uma negociação envolvendo compra de caças Brasil e Colômbia. Deu ruim, Frazão? É ruim para o Brasil, né? O nosso querido colega Roberto Godoy, que trata disso com maestria como ninguém na imprensa brasileira, trouxe essa notícia no Estadão, né, assim, de que a Colômbia, nosso país vizinho aqui, o país amazônico, está comprando 16 aeronaves de combate, os caças Rafale, o caça francês, que também quase foi comprado pelo Brasil no projeto de desenvolvimento dos seus caças, o FX-2, no passado. Era, inclusive, uma decisão com alguma influência política na época do então presidente Lula, mas isso foi revisto e depois o Brasil, no governo Dilma Rousseff, bateu o martelo pelo caça sueco Gripen, que o Brasil começou a receber agora, no dia 19 de dezembro, a sua entrega operacional. O que significa isso? Os caças, os 4 primeiros já estavam aqui no Brasil, mas estavam ainda em fase de testes, em adaptação, treinamento. Agora eles estão operando já estão na mão da Força Aérea Brasileira para operar aqui na base aérea de Anápolis. É aqui que eles ficam. E esses caças suecos, Heisen, eu me recordei de um assunto muito importante. Na época que os caças começaram a chegar no Brasil, a direção mundial da Saab, o seu presidente, o Mikael Johansson, melhor dizendo, ele veio aqui no Brasil, eu conversei com ele, e ele me deu uma entrevista, Heisen, dizendo que esse jato sueco que o Brasil comprou, adquiriu 36 aeronaves no lote inicial, ele tinha um potencial grande de mercado para países em desenvolvimento, por causa do custo. E a Saab apostava muito que o Brasil seria uma espécie de hub regional aqui na América Latina, justamente para atender outros países, como, por exemplo, o Chile e principalmente a Colômbia, porque eles estavam também na disputa pelo mercado da Colômbia. E no que isso frustra, Heisen? Isso frustra a indústria nacional. É claro que a Saab também, nesse negócio anunciado pelo governo colombiano, que está dando sequência à contratação inicialmente com
a francesa, né, a fabricante francesa do caça Rafale, e isso é um revés, não só para a Saab, como um revés político para o governo brasileiro, com quem a Saab tinha essa parceria para tentar convencer o governo colombiano a comprar o caça sueco, de fabricação sueca, que poderia ter as suas unidades fornecidas à Força Aérea Colombiana aqui no Brasil, fabricadas pela uma parceria da Embraer com a Saab em Gavião Peixoto, na fábrica que está montando, né, as aeronaves brasileiras também, o caça Gripen brasileiro, adaptado para o Brasil, que pudesse também fazer adaptações, e isso, claro, traria um ganho para a Saab, que teria um hub aqui regional na América Latina, para atender Colômbia e eventualmente outros países, e para a defesa nacional, para a indústria de defesa nacional também, já que esse projeto brasileiro envolve algumas fabricantes nacionais de equipamentos de defesa, algumas adaptações, ou seja, a opção colombiana pelo caça francês, ela também tem um revés político e comercial para o Brasil, além do que ele é um caça, né, como o Godoy mostrou, Heisen, é um caça maior, com maior alcance, raio de combate, com maior poder de fogo, mas também de manutenção de hora-voo um pouco mais cara do que a opção brasileira, mas tem esse quesito, né, fora o quesito de combate, né, fora as questões relativas justamente ao combate, tem essa questão comercial, que acho que a gente poderia acrescentar na análise dessa decisão do governo colombiano e que afeta diretamente o Brasil. Aí está o Felipe Frazão trazendo os principais assuntos de Brasília. Quinta-feira ele estará de volta aqui ao Jornal Dourado, mas como já não vai ser comigo, já vai ser com a Carolina Ercolim, então feliz ano novo e até a próxima. Obrigado, Heisen. Feliz ano novo para você também, um bom descanso e até a quinta para os nossos ouvintes, para a gente fazer o último Poder em Pauta do ano, mas em janeiro tem mais. Valeu. O Sua Política, a coluna. Poder em Pauta a gente já volta ano que vem, já fizemos o último. Tchau, tchau, um abraço. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau.